Bom, uma das boas práticas divulgadas e compartilhadas aqui nesse primeiro laboratório é o diagnóstico dos conselhos sociais, trabalhando a questão da efetividade dos conselhos de alimentação escolar. É uma boa prática que vem lá do Pará, com a conselheira substituta do Tribunal de Contas daquele estado, a Milene Dias de Cunha. Milene, como é que é essa boa prática que você vai compartilhar com os colegas aqui? Então, este projeto ele começou em 2017. É um projeto desenvolvido pela Rede de Controle de Combate à Corrupção do Estado do Pará e ele foi coordenado por mim, por meio do Tribunal de Contas do Estado do Pará e ele funcionou basicamente em duas fases. A primeira fase, nós passamos 2017 fazendo o diagnóstico dos conselhos de alimentação escolar. Escolhemos, no momento, a região metropolitana de Belém mais Paragominas para fazer o diagnóstico, verificando o nível de capacitação, estrutura física, recurso, apoio administrativo dado pela Secretaria de Educação e qual era o nível de fiscalização implementado pelos conselhos de alimentação escolar. Chegamos a um determinado resultado, e aí verificamos que há uma grande deficiência em relação a esses conselhos no que diz respeito à análise da prestação de contas, ao acompanhamento da alimentação escolar, em relação à questão do cumprimento da alimentação vinda por agricultores domésticos ali da região, pela agricultura doméstica, bem como fiscalização do processo de licitação, qualidade e a própria composição do que seria as refeições nas escolas. E a partir desse diagnóstico nós estamos implementando agora a segunda fase. Essa segunda fase ela é composta por 3 etapas. A primeira etapa está na elaboração e confecção do material que vai ser disponibilizado para esses conselheiros. Nessa segunda fase agora, nós elegemos as escolas do município de Belém para fazer o piloto. E aí nós vamos fornecer o plano de trabalho que deve ser desenvolvido pelo Conselho, os formulários de auditoria, os relatórios de auditoria que devem ser implementadas, bem como se deve fazer uma prestação de contas e o acompanhamento dos recursos repassados pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A partir dessa primeira etapa, nós vamos para a segunda, que é exatamente a prática junto aos conselheiros, dentro do que nós denominamos de auditoria cidadã. Então, o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e a UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, nós formaremos equipes que vão junto com os conselheiros nessas escolas de Belém para fazer a validação dessa segunda etapa, que seria ensinar eles como é que se faz essa auditoria, como é que se fiscaliza, o que deve ser verificado em relação aos estoques de alimento, em relação ao cardápio nas escolas, prestação de contas e acompanhamento dos recursos. E após finalizar dessa segunda fase, nós vamos para a terceira etapa, que seria a validação dessa metodologia nos outros municípios da rede metropolitana de Belém e Paragominas, que foram utilizados como objeto na primeira fase, e a partir daí, dessa validação e consolidação, a gente vai disponibilizar para os demais conselhos de alimentação escolar do estado do Pará e para outros estados que queiram também fazer o uso desse material que nós vamos produzir, porque o objetivo principal é uma entrega de um produto que nós denominamos kit CAI. Então a gente vai entregar um kit CAI para cada um dos conselhos e assim, a gente trabalha com a seguinte premissa, de que a partir do momento que o conselheiro ele puder se envolver realmente na metodologia de fiscalizar, de realizar uma auditoria, de fazer um relatório de auditoria, de analisar uma prestação de contas e fazer o acompanhamento do recurso, que ele vai ter o potencial de se conscientizar em relação ao seu papel enquanto conselheiro no controle social, e tendo consciência desse seu papel, há uma maior efetividade por parte desse controle com a indução e a capilaridade de professores, pais, alunos e todos que compõem essa rede de fiscalização da alimentação escolar.